Convenção da Federação Brasil da Esperança oficializa a candidatura de Lula à presidência. Preço de alimentos segue em alta no Brasil. Bolsonaro mente sobre urnas para embaixadores e protagoniza vexame internacional. Lula cumpre agenda em Pernambuco. Governo Bolsonaro dribla a TCU e fecha contrato de 450 milhões de reais sob suspeita. Os recados dos nossos seguidores nas redes sociais do PT. E para fechar, tem novidade. Rede Povo de Comunicação lança podcast diário de notícias. Eu sou Thaís Ladeira, esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2022. Esse é o resumo do que foi notícia nos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. Foi um ato importante a nossa convenção. Temos agora a formalização já do nome do presidente Lula como nosso candidato a presidente, Geraldo Alckmin como vice. Aprovamos a nossa coligação de 7 partidos, mas também delegamos à Executiva Nacional da Federação poderes para discussão com outros partidos que possam querer integrar a nossa coligação. Você acabou de ouvir Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT e também presidenta da Federação Nacional Brasil da Esperança. Ela dá a notícia que todo mundo queria escutar. É oficial, Lula é o nosso candidato a presidente e Alckmin a vice. A convenção da federação aconteceu na última quinta-feira, 21 de julho, em São Paulo, e oficializou a chapa Lula-Alckmin, que conta com 7 partidos na coligação: PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede e Solidariedade. Gleisi ainda falou da importância do momento que estamos vivendo e disse que o movimento Vamos Juntos pelo Brasil ainda pode receber mais partidos que queiram construir essa retomada da democracia. Tiramos como meta a ampliação desse movimento político. O momento que nós vivemos no Brasil é muito difícil. Essa não é uma eleição normal como todas as outras que nós vivemos, onde nós fazemos o debate na política, no projeto, na proposta. Essa é uma eleição que traz elementos duros para a democracia brasileira, o ódio, por exemplo, como instrumento da política, a violência. Isso nós temos que combater, as forças democráticas têm que se unir para não deixar isso prosperar, assim também como as ameaças à democracia, a escalada autoritária que nós vimos nessa reunião que Bolsonaro fez com embaixadores estrangeiros. Os preços não param de subir. Essa é a especialidade da dupla Guedes e Bolsonaro. Agora foi a vez do leite, que já acumula aumento de mais de 20% em um ano e tem agravado a insegurança alimentar e a desnutrição infantil no nosso país. É um quadro que é muito grave por conta dessa inflação persistente e disseminada dos alimentos e como isso impacta diretamente nesse cenário de insegurança alimentar, piorando muito a situação das famílias e principalmente daquelas famílias que têm criança. Repercutiu os dados do Índice Geral de Preços, o IGP-10, da Fundação Getúlio Vargas, que indicam que entre 11 de junho e 10 de julho, no espaço de 30 dias, o grupo dos alimentos subiu 1,48%, contra 0,42% do período anterior. E justamente o leite, que é um alimento absolutamente essencial na alimentação infantil, disparou 16,74%, liderando aí as altas nos grupos dos laticínios. Esse é Fernando Brasil. Você pode acompanhar notícias como essa pelo portal do PT em pt.org.br. Na última terça-feira, 19 de julho, Bolsonaro anunciou a sua tentativa de golpe para o mundo. Em reunião com embaixadores, o presidente contou as mesmas mentiras sobre as urnas eletrônicas que ele não se cansa de repetir. O resultado foi vexame internacional e repúdio de diversos setores da sociedade. Na verdade, não foi contra o sistema eleitoral só, foi contra o Brasil, contra a imagem do Brasil. Nunca antes da história do Brasil, um presidente espinafrou seu próprio país desse modo. E com isso, comete uma série de crimes, né? Então, na verdade,
é uma pataquada política e uma pataquada jurídica. Isso, o presidente conseguiu uma coisa fantástica, né? Ele conseguiu receber chineladas de todo o Brasil. Ele recebeu desde setores mais conservadores até setores progressistas, até representação de procuradores da República que estão instando Aras, procurador-geral, a tomar providências. Então, o presidente da República, ele de fato passou de todos os limites possíveis e imagináveis. Você ouviu o jurista Lênio Streck, que analisou os ataques de Bolsonaro às eleições em entrevista ao jornal PT Brasil. Streck ainda alertou que este ato de Bolsonaro faz parte de uma estratégia semelhante à utilizada por Donald Trump. Essa armação toda feita com os embaixadores é uma sequência, né, uma espécie de crime continuado daquilo que ele vem fazendo todos os dias. O pior de tudo é com a ajuda das Forças Armadas, que deveriam ser instituição do Estado e não de governo. E esse é o recado dele para os seus seguidores, né? Os seus seguidores é uma espécie de trumpismo brasileiro, né? Uma alusão aí ao Donald Trump e os seus seguidores. No fundo, ele está dando um recado do tipo: invadam o palácio ou façam atos, enfim, no fundo ele está falando para os seus seguidores. Agora vamos de boa notícia? O nosso sempre presidente Lula tem andado por todo o país levando esperança. Nesta semana ele foi de volta para sua terra e esteve em atos públicos em Garanhuns, cidade onde nasceu, Serra Talhada e Recife, no estado de Pernambuco. Então, companheiros e companheiras, eu quero que vocês voltem para casa pensando que esse Brasil que vocês querem para vocês e para a família de vocês é um país que a gente pode construir. É um país que nós já construímos. A gente não imaginava que a gente pudesse construir 1.400.000 cisternas nesse país. A gente não imaginava que a gente pudesse tirar 36 milhões da pobreza absoluta. A gente não imaginava que a gente pudesse gerar 22 milhões de empregos. A gente não imaginava que a gente pudesse aumentar o salário mínimo em 74%. A gente não imaginava o Minha Casa Minha Vida. Acreditem, eu tenho uma causa. E essa causa me faz viver. Essa causa me faz ser forte. Essa causa me faz acreditar. E nada nesse mundo me fará arredar o pé de, junto com vocês, a gente reconquistar o Brasil para o povo brasileiro. Lula também se reuniu com artistas pernambucanos em um encontro regado a versos e frevo. O presidente falou sobre a importância da cultura para o país. Nós precisamos fazer uma verdadeira revolução cultural nesse país. O Ministério da Cultura tem que ser visto como um ministério, sabe, de investimento e um ministério de descoberta, sabe, de descoberta de pessoas extraordinárias, de gente excepcional nesse país. Eu quero criar comitê de culturas estaduais para que não haja o monopólio da cultura do centro-sul do país sobre o restante do território nacional e fazer com que a indústria seja um instrumento de geração, não apenas de cultura, mas um instrumento de geração de riqueza nesse país. Então isso significa emprego decente, emprego de qualidade, emprego que não precisa desmatar, não precisa invadir o Pantanal, não precisa invadir a Amazônia. Governo Bolsonaro dribla TCU e fecha contrato de licitação sob suspeita. É o que denuncia o jornal Folha de São Paulo. A licitação estava sob apuração por suspeição de favorecimento à empresa Calia Y2, Propaganda e Marketing. O TCU apura suposto vínculo conjugal entre a diretora de atendimento da empresa e o então subsecretário de Gestão e Normas da Secretaria de Comunicação do governo.
Este é mais um caso de corrupção que entra para a coleção de Bolsonaro. A Secretaria Especial de Comunicação do governo de Bolsonaro passou por cima de investigação do Tribunal de Contas da União e fechou o contrato de 450 milhões de reais com empresa de publicidade suspeita de favorecimento. O ministro Éder de Oliveira, relator do caso, havia pedido a suspensão da licitação. Desde o início do governo atual, Bolsonaro acumula inquéritos e escândalos, como foi o caso da distribuição de verbas no Ministério da Educação por pastores evangélicos, a resistência em comprar vacinas para controlar a pandemia do coronavírus e o orçamento secreto. Para o ex-presidente Lula, Bolsonaro não tem capacidade de cuidar do país. Nunca aconteceu no Congresso Nacional fazer um orçamento em que o presidente da República não administra o orçamento, é o presidente da Câmara. Ou seja, cadê o presidencialismo? O Bolsonaro é uma figura hoje que não representa nada dentro do Congresso Nacional. Quem faz o orçamento é o Congresso, quem administra o orçamento é o Congresso. E eu queria saber o que esse cidadão faz na vida. Ele não cuida do emprego, não cuida da saúde, não cuida da pandemia, sabe? Não cuida do povo pobre, não cuida da geração de emprego. O que esse cidadão faz? Faz fake news. Bom, você sabe que a luta é nas ruas e nas redes, por isso vamos ouvir agora da Duda Merini, que é gestora de redes sociais do PT, quais foram as publicações que mais bombaram esta semana. Oi, Thaís. Uma das fotos mais curtidas nas redes do PT essa semana foi a da Dilma abraçada com Lula fazendo um coraçãozinho com as mãos. A foto foi postada no Dia do Amigo, 20 de julho, para homenagear essa dupla que tirou o país do mapa da fome e mudou a vida de milhões de famílias brasileiras. Aqui é amor duplicado, minha gente. E essa calopsita pediu biscoito ao assobiar a música do Lula. O vídeo viralizou e o comentário da Ana Karina foi destaque. Ela escreveu: já tenho a toalha, a camiseta, a caneca e agora eu quero a calopsita. Essa já tem um tutor pra chamar de seu, Karina. Deixa um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. E quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom final de semana! E vem novidade por aí. Na próxima segunda-feira, 25 de julho, a Rede Povo de Comunicação lança mais um podcast. O Notícias do PT é o seu resumo matinal das principais notícias do dia. Ele é diário, de segunda a sexta, vai ao ar às 13 horas na sua plataforma de áudio preferida. Não perca! E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, final de semana chegando, você vai encontrar com a família, com as amizades. É uma boa oportunidade de você espalhar verdades e muito amor. Nada de fake news, procure se informar, vem com a gente. Aqui nós temos notícias em primeira mão sobre o que acontece na política nacional e no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Até a próxima sexta-feira.